se abraça. Mas que música bonita! De Fierreiro, vai passar. Logo a gente volta, se abraça. Que legal, hein? 7h15, é verdade. Tudo isso que nós estamos vivendo um dia vai passar e certamente vamos voltar a nos abraçar. Que legal, hein? Qual é a bronca? Ah, meu filho, não é uma bronca, é uma bela de uma entrevista, né? Olha só. Atentado à democracia, ministro do STF, Alexandre de Moraes, resolve brincar de ditador. Qual é a bronca? E essa matéria está no blog do R Justo. Ah, é o meu blog, né? E para ler na íntegra, acesse www.rjusto.com, viu? Bem, dito isso, vamos então aos fatos que aconteceram ontem. O inquérito das fake news foi instaurado por determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, para apurar ameaças, ofensas e notícias falsas disseminadas contra integrantes da corte e seus familiares. Em sua decisão, que autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão no âmbito do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, ele é lá do Supremo Tribunal Federal, apontou indícios de que um grupo de empresários atua de maneira velada, financiando recursos para a disseminação de fake news e conteúdo de ódio contra integrantes do STF e outras instituições. O ministro também definiu como associação criminosa o grupo conhecido como Gabinete do Ódio, como é conhecido um núcleo de assessores que tem forte influência sobre o presidente Jair Bolsonaro e suas redes sociais. Foram cumpridos 29 mandatos no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Mato Grosso, no Paraná, em Santa Catarina também. O inquérito é presidido também pelo ministro Alexandre de Moraes. Saiba agora quem são os principais alvos, hein? Roberto Jefferson, presidente do PTB. O ex-deputado federal Roberto Jefferson do PTB foi um dos alvos da operação da Polícia Federal na manhã de ontem. Os agentes foram até a casa do PTBista e recolheram computadores e armas que ele mantinha. Presidente do PTB, Jefferson foi o responsável por denunciar escândalo do mensalão no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e foi preso por participar do esquema de compra de votos no Congresso Nacional. Desde então, Jefferson se tornou adversário do PT. Roberto Jefferson passou a fazer ataques ao STF e aos ministros da corte. Em postagens nas redes sociais, o ex-deputado chegou a pregar o fechamento do Supremo ao postar fotos com armas. Ele também pediu a Bolsonaro para demitir os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, hein? Luciano Hang, você conhece? É aquele careca da Avan. O empresário Luciano Hang é um dos fundadores da Avan, rede de lojas de departamentos com mais de 15 mil funcionários. Hang ganhou notoriedade por críticas ao Partido dos Trabalhadores nas redes sociais e também, olha só, pelo apoio ao presidente da República. É considerado um dos empresários mais ativos nas redes sociais e acusado também, de financiar disparos de WhatsApp nas mensagens para a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro em 2018. Sarah Winter.
A ativista Sarah Winter foi candidata a deputada federal pelo Democratas lá no Rio de Janeiro nas últimas eleições. Com apenas 17.246 votos, ela não conseguiu ser eleita. Desde então, ela aposta na radicalização dos seus canais pelas redes sociais, onde diz andar escoltada por seguranças fortemente armados e defende que membros do STF sejam removidos pela lei ou pelas mãos do povo. Alan dos Santos, o blogueiro, esse aí é meu amigo, a gente conversa de vez em quando, né? O blogueiro Alan dos Santos, apoiador do presidente da República e pessoa próxima dos filhos dele, é dono do site Terça Livre. Alan dos Santos também chegou a ser convocado pela CPI das fake news em outubro do ano passado. Ele é acusado de divulgar notícias falsas para a radicalização da política. Outros alvos da PF foram também, Winston Rodrigues Lima, conhecido como Comandante Winston, militar reformado da Marinha, candidato a deputado distrital em 2018 e coordenador de manifestações pró-Bolsonaro. E por último, Bernardo Kister. Ele é youtuber com 862 mil inscritos, que costuma elogiar o presidente da República e atacar adversários e também a imprensa. Qual é a bronca? Justo, explica essa notícia pra gente, vai. Meu amigo Frank Alves, diante de uma semente de tiranismo dessas, eu começo minhas observações sobre todo esse circo dos horrores, hein? Fala sério! Eu quero começar dizendo que o STF não está acima do povo, hein? O Brasil ainda é um país democrático e o STF é o guardião da Constituição. Ainda que estejamos experimentando alguns dias de progressismo. E essa tese obscurantista de uma onda de fake news foi plantada há muito tempo atrás, viu? Ela já vai fazer mais ou menos aí uns 2 anos. Foi antes das eleições de 2018. O ponto alto dessa tese foi quando o TSE, através do ministro Luiz Fux, declarou que a eleição de 2018 poderia ser cancelada caso se descobrisse qualquer episódio de fake news. Mas, na minha opinião, foi uma afirmação vaga e leviana. Foi um festival de teses inconsistentes, citando até golpes de WhatsApp, e o Supremo ficou com essa carta na manga. Foi daí que se criou a CPI das fake news, que até hoje, nada conseguiu se provar, tá certo? Daí então o STF está criando uma nova tese de que toda emanação das redes sociais, que de fato têm sido decisivas nos rumos de toda a política nacional e também na aprovação das reformas do Congresso. A gente lembra das manifestações gigantescas por todo o Brasil, pedindo aí a reforma da Previdência, por exemplo. Eu confesso que nunca tinha visto uma população tão esclarecida defendendo uma agenda específica. Mas ontem, numa entrevista exclusiva na Rádio Jovem Pan de São Paulo, o ex-deputado federal Roberto Jefferson e atual presidente do PTB falou o que viu e o que sentiu naqueles momentos em que os policiais federais entraram em sua casa e fizeram uma devassa em seu domicílio. Fala sério! Pois é, vamos ouvir alguns trechos dessa entrevista de ontem. E nesse primeiro trecho que eu vou mostrar para vocês, nós vamos ouvir Roberto Jefferson contando com detalhes como foi que recebeu a chegada dos agentes da Polícia Federal em sua casa. Vamos ouvir. Extremamente cortês a Polícia Federal. O pessoal chegou aqui, era o delegado mais 4
agentes da Polícia Federal, 6 horas da manhã. Aqui em Comendador Levi Gasparian estava muito frio, 11 graus. Eu penso que a turma veio do Rio, de Nova Iguaçu, porque não estavam agasalhados os cinco membros da Polícia Federal, porque estavam com roupinha leve, devem ter sentido frio 6 horas da manhã. Eles entraram, revistaram a minha casa. O que me chateia é revistar a intimidade da minha mulher. Porque as minhas coisas eu não me incomodo de mostrar, mas tem que abrir a gaveta de calcinha, de sutiã, de meia calça. Isso ofende a gente, isso machuca a gente, isso chateia a gente. Eu sei que eles ficam constrangidos, mas na gente revolta. Que vê a minha gaveta de cueca, de meia, de calção, não tem problema não. Eu sou homem como eles. Mas revistar as coisas íntimas da minha mulher, isso chateia, humilha, magoa. Eu estou de saco cheio com essa coisa. Mas tirando isso, a polícia nos tratou muito bem, revistou a casa toda. Eu não tinha nada que eles pudessem levar. Celular. O meu celular não estava em casa, porque eu ontem visitei minha sogra e esqueci, foi a bênção de Deus. Eu esqueci meu celular na casa de Dona Marlene. Então, quando eles chegaram aqui, eu não tinha celular. Eu não tenho computador em casa. Eu estava até comprando um para fazer live. Eu estou comprando um computador, porque pelo telefone celular ele acaba logo a bateria. Então não tinha computador. E as armas que eu tenho são 2 de pequeno porte, armas registradas tanto na Polícia Federal como no Ministério do Exército. Então eles não levaram. Estiveram aqui, viram tudo, revistaram minha casa toda, saíram daqui às 7:55 da manhã. E Roberto Jefferson também nesse trecho da entrevista revela o que ele está sendo acusado. Vamos ouvir? Fake news. Eu tenho a intimação aqui do Alexandre Moraes, fake news, como se eu fizesse fake news. Eu achei que foi uma ação intimidatória, uma censura que o Alexandre Moraes quis fazer, quis mostrar que rasgando um pedaço da toga dele, ele podia me calar, me botar uma mordaça. Rasgou a toga, me bota uma mordaça, amarra. Mas ele está enganado comigo. O Alexandre Moraes tem que entender que comigo o buraco é mais embaixo. Eu já criei 3 filhos, eu tenho 6 netos, já plantei árvores, já escrevi um livro, já gravei um CD, já estou com 67 anos. Vou enfrentá-lo de igual para igual, mesmo porque eu não acho que ele seja moralmente superior a mim. Um homem que era o advogado do PCC, primeiro comando da capital, em São Paulo, que reúne os criminosos do entorpecente, os mais ricos do Brasil, e que mandam matar lá de dentro da cadeia policiais civis, policiais militares e policiais penitenciários. O advogado do PCC, que desgraçadamente foi indicado por um partido político para ser ministro do Supremo, não tem qualidade moral, intelectual superior a mim. Eu não o respeito como ministro do Supremo Tribunal Federal, porque penso que ele envergonha a corte. Meu amigo, e olha, o homem tava tiririca da vida, viu, meu filho? Roberto Jefferson revelou também que a Polícia Federal ainda se deu ao trabalho de ir à casa da sua ex-mulher para vasculhar possíveis provas que viessem a incriminá-lo. Isso é que eu não entendi. Foram ofender a Escila, minha ex-mulher, de quem eu estou separada há 20 anos. Ofenderam a Escila. Quer dizer, ela é uma mulher, tem a minha idade, 67 anos, acorda de manhã cedo e a casa dela é revistada. Por quê? Eu estou casado com a Ana há 5 anos, mas vivemos juntos há 18. Todo mundo sabe disso. Meu endereço é aqui, Comendador Levi Gasparian. Tenho meu escritório no Rio e a minha casa no município de Comendador Levi Gasparian. Por que investigar a casa da Escila, que está separada de mim há 20 anos, e essa casa na partilha ficou para ela? Eu não entendi. Penso que foi para intimidá-la, penso que foi uma atitude humilhante, ela sozinha em casa, vários homens dentro de casa com ela, para procurar o quê? O que ela poderia ter lá, se ela não é mais minha mulher, se ela não convive mais comigo há 20 anos. Foi uma afronta, foi um assinte.
do ministro, não foi da Polícia Federal. Eu quero deixar essa ressalva aqui. Do ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal do Reich. Ele está repetindo o Tribunal do Reich da Alemanha, instituído por Hitler em 1934, depois que o próprio Hitler queimou o parlamento. E para perseguir judeus, advogados, os homens que tinham opinião contra o nazismo, ele fez o Tribunal do Reich para massacrar, para censurar as pessoas que divergiam do regime autoritário da Alemanha. É a página negra do direito alemão que a gente estuda na faculdade. Eu que fiz direito em História do Direito, eu vi lá o Tribunal do Reich, uma das vergonhas da humanidade, está sendo repetido aqui no Brasil pelo atual Supremo Tribunal Federal. E para você que está ouvindo o programa Transanews agora, nós estamos ouvindo a entrevista do ex-deputado federal Roberto Jefferson e atual presidente do PTB, que está relatando o que aconteceu em sua casa ontem pela manhã. Fala sério! Pois é, né? E parece que, segundo suas palavras, esse inquérito vai resultar em nada. Inclusive, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já pediu a anulação desse processo todo por entender que, além de inconstitucional, é também um tremendo absurdo, pois o ministro Alexandre de Moraes está fazendo o papel de Ministério Público, de Polícia Federal e depois fará também o papel de juiz de primeira instância. Alguns juristas estão aí dizendo também, né? A gente gosta muito de acompanhar, estão sustentando a tese de que toda essa panaceia jurídica tem apenas um alvo: atingir o presidente da República. E essa entrevista que o Jefferson deu ontem, rapaz, foi a entrevista que mais movimentou toda a imprensa brasileira. Vamos então entender mais esse trecho aqui para a gente comentar. O presidente tem sido acusado porque é honesto. A liga que havia de harmonia entre os poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, até o governo do Temer, do Sarney ao Temer, era a liga da corrupção. Os ministros do Supremo são escolhidos da pior forma possível, indicação partidária. Se os partidos indicam homens levianos para funções aí na administração direta, na administração indireta, toma lá da cá, para fazer caixa para o partido, os homens que eles indicam para o Supremo não podem ter assim uma diferença de qualidade moral tão grande como os indicados politicamente para cargos da administração pública. Essa indicação política é um desastre. Esse Tribunal, o Supremo que aí está, é de esquerda, ele é um puxadinho do PT e do PSDB. Eles recebem comando de fora, os 11 ministros. Eles recebem comando do Lula, do Zé Dirceu e do Fernando Henrique Cardoso. Eles são marxistas e maoístas. Eles estão tentando impedir o governo conservador, o governo de direita do presidente Jair Bolsonaro. Pois é, na recente história da República Brasileira, o ex-deputado Roberto Jefferson, esse que está falando aí, explodiu o Partido dos Trabalhadores, o PT, no escândalo do Mensalão. E segundo especialistas em política e justiça, a atual corte do STF foi ungida, foi levantada desde Sarney até Michel Temer como uma corte chavista. Não, aí já é sacanagem. Pois é, o Jefferson aproveitou então essa entrevista e fez uma projeção do que vai acontecer nos próximos meses em relação ao STF, que na opinião dele é um poder conspiratório. Jefferson aproveitou também para dizer que o Congresso Nacional não vai se mover num processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso para tentar parar com essas ações do judiciário, interferindo no poder legislativo e no poder executivo. Vamos ouvir. Pelo Congresso você não pode acreditar que o Congresso vá fazê-lo. O Congresso não é cotó. O Rodrigo Maia tem processos no Supremo. O Alcolumbre eu não sei, mas eu penso que tem. Muitos senadores têm. Então não tem coragem para tocar adiante um processo de impeachment.
contra um ministro do Supremo. Não tem. O Rodrigo tem rabo, tá lá aqueles inquéritos da Odebrecht, eu não sei o Alcolumbre, mas me parece que tem problemas também, o Alcolumbre tem problema. Muitos senadores que não são cotó, fazem parte da velha política, têm rabo preso no Supremo, e o Supremo sabe puxar o rabo dos senadores e dos deputados. Pelo Congresso, o povo não pode esperar que venha alguma coisa exemplar para o Supremo. Só tem uma saída, a meu ver. É o artigo 142 da Constituição, poder moderador das Forças Armadas, que o presidente deve requisitar. O poder moderador das Forças Armadas, ele não é por sentença, ele não age com toga nem com caneta, são Forças Armadas. E as Forças Armadas podem editar um ato institucional e aposentar compulsoriamente esses 11 ministros do Supremo e colocar 11 novos ministros no lugar deles. Porque os ministros do Supremo, eles ficam lá até quase morrer. Veja aí o Celso de Mello. Já tá gagá, já tá ficando esclerosado, titati-bitati, mal consegue falar e se expressar. Mas ele ainda quer dar canetada contra o governo federal. E nós não temos como remover esses homens que atentam contra o governo legítimo. Legitimidade tem o governo eleito do presidente Bolsonaro. O poder emana do povo e dos seus representantes eleitos. O Supremo é poder nomeado da pior forma que existe. Indicação de partido político, que depois puxa também o rabinho deles, porque se eles puxam o rabo dos políticos que têm processo, os políticos puxam o rabo dele dizendo, eu te nomeei, hein? Eu te nomeei. Haja vista aquela discussão do Saulo Queiroz com o próprio ministro Celção, dizendo, você é um juiz de M, porque ele não fez uma votação favorável ao Sarney. Eu só vejo uma saída, só há uma saída. As Forças Armadas convocadas, aposenta esses 11 ministros que são marxistas, são maoístas, são bolivarianos, são ligados à esquerda, estão impedindo o governo do presidente Jair Bolsonaro, que é um governo honrado, que é um governo honesto, sério, não rouba, não deixa roubar, mas que está sendo impedido pela Suprema Corte, que é de esquerda, ele é conservador, é de direita, e a Suprema Corte resolveu peitar o presidente da República. Eu não tenho dúvida que todos os alvos de hoje, os 29 intimados pelo Supremo hoje, são deputados federais, deputados estaduais, são artistas. Eu, que sou o presidente do PTB, estamos sendo intimidados, censurados, e olha, a Carmen Lúcia disse que a censura morreu do Brasil. Eu me lembro desse discurso dela dizendo, a censura já era, a censura morreu, mas o Supremo repristina a censura e está tentando nos censurar na defesa que fazemos do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eita, meu Deus, o homem tá tinhoso, hein? E Jefferson, nesse trecho da entrevista que nós vamos ouvir, expõe a sua vontade de integrar o atual governo do presidente da República. Para quem não sabe, o Partido Trabalhista Brasileiro é um partido do Centrão. Mas Jefferson faz questão de dizer qual é o cargo que o PTB quer no governo do capitão. Ouça agora o que ele disse. O PTB não é partido do Centrão. Vocês podem ver no encaminhamento de votação, o líder do PTB, o deputado Pedro Lucas, ou o vice-líder, deputado Santini, encaminham pelo PTB. Nós não fazemos parte de bloco do Centrão para podermos tomar nossas posições e nossos posicionamentos em plenário. Eu quero um cargo no governo federal. Eu desejo um cargo do governo federal, um cargo no governo da República. Quero o cargo de presidente da República. Eu quero trazer para o PTB o presidente Jair Messias Bolsonaro. O partido está pronto, de braços abertos, de coração aberto para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ô Roberto Jefferson, qual é o cargo que o PTB quer na República? Queremos o maior. Queremos o de presidente da República, colocando no Partido Trabalhista Brasileiro
que tem 75 anos de existência, é o mais antigo do Brasil, o presidente Jair Messias Bolsonaro. E ele traz o seu grupo político todo para cá. Se ele quiser, estamos de braços abertos esperando por ele. O PTB é pronto e acabado. E ele pode vir e que ele nomeie alguém do grupo dele para conversar comigo e a gente discute estado por estado. Onde o PTB é maior, fica com comando. Onde o grupo do presidente é Bolsonaro é maior, fica com comando. E nós faremos um grande partido nacional. Já pensou, meu amigo? Vamos ficar aqui esperando para ver, né? Olha, Jefferson explica também sobre o modus operandi do Centrão, lá dentro do Congresso Nacional, apesar dele não gostar de usar esse termo. Jefferson fala dos hábitos da republicanos de se conseguir vantagens e conchavos com chefes do Executivo. Por isso, o ex-deputado federal e atual presidente do PTB faz algumas recomendações ao presidente da República. Vamos ouvir. O presidente tem que ter cuidado, senão o Centrão, eu vou chamar de centro democrático, porque Centrão é pejorativo. Então eu não quero falar uma palavra pejorativa. O centro democrático tem alguns partidos que têm maus hábitos. Eu não sei se eles já superaram. E o presidente da República exibe ao Brasil e ao mundo, porque eu acompanho o noticiário internacional, um governo honrado, honesto e limpo. Ele tem que ter o máximo de cuidado para que essas alianças não conspurquem o governo correto, honrado que o presidente vem fazendo. Ele tem que botar a Polícia Federal em cima desses nomeados pelos partidos a participar do governo, para ver se há alguma coisa que não seja coisa honesta, que não seja uma coisa republicana. E se houver algum errinho, demitir imediatamente o indicado por qualquer partido político. A situação anda meio complexa ultimamente lá em Brasília, né, dona Maria? Claro que sim, né? Pois é, né? Olha só, um processo de impeachment estava vindo de encontro ao presidente, mas Roberto Jefferson, nesse momento da entrevista, resolve do nada expor os caminhos que o atual governo federal resolveu traçar mediante a toda essa crise provocada tanto pelo judiciário e também pela oposição. Vamos ouvir. Ele viu sendo montado um processo de impeachment contra ele, com o Fernando Henrique, com o Rodrigo Maia, com o Dória e o Witzel. Aí nós fizemos aquela denúncia no Pingo nos Is. A coisa andou para trás, porque assustou, a reação popular foi muito grande. Aí você viu que o caminho foi por um atalho. Esse grupo, Fernando Henrique, que é o bruxo dos impeachments, seu aprendiz de feiticeiro, que é o Rodrigo Maia, o governador de São Paulo, o Dória, tomaram um atalho. Qual? Pelo Supremo Tribunal Federal, para amarrar as mãos do presidente. Tudo que o presidente faz, todo ato perfeito, administrativo, que o presidente da República toma no Ministério das Relações Exteriores, no Ministério da Justiça, imediatamente entra o mandado de segurança e o Supremo retalia, suspendendo a decisão presidencial. Uma denúncia vazia que o Moro fez, vazia, porque nós vimos na televisão, não tem nada contra o presidente, virou um inquérito e esse inquérito virou um alvo de moer contra o presidente, ameaça ministros militares de condução coercitiva, tudo para desgastar, para ofender o governo. Então o presidente, vendo que está acontecendo no Brasil uma tentativa de golpe contra o governo legítimo dele, legitimamente eleito, legitimamente empossado, constitucionalmente legal, o que ele está fazendo? Buscando uma base parlamentar para impedir qualquer aventura de 3/5 no plenário para um pedido de processo e impeachment contra ele. Ele tem que reagir, ele tem que se defender. Rapaz, hein? E essa entrevista ontem na Rádio Jovem Pan sacudiu o Brasil inteiro, hein?
E durante a mesma entrevista, Roberto Jefferson comenta sobre o nascimento, a vida e a morte da Operação Lava Jato e prova que o PSDB foi o único partido que o juiz Sérgio Moro não ousou processar. E por falar em Sérgio Moro, Jefferson aproveitou também para expor o que há de oculto no caráter do ex-juiz da Lava Jato. Prepare-se para ouvir revelações bombásticas. Lava Jato foi para pegar o PT. O Moro deixou fora da Lava Jato o PSDB. Os tucanos ele não processou. O Moro, eu não sei porquê. Você veja, o PSDB é o Rodoanel de São Paulo. São os trens de superfície, metrô. O PSDB está atolado nisso. Dinheiro para eleição. O PSDB está atolado nisso. Envolvimento em escândalos na Petrobras. O PSDB está atolado nisso. Essa intimidade com as empreiteiras que suscitaram a Lava Jato, o Moro não investigou contra o PSDB, ele só centrou fogo no PT. E esse processo do triplex do Lula, você sabe que eu não suporto o Lula. Mas esse processo do Moro, ele é um processo forçado, porque ele é apenas indiciário, ele não tem provas. Mas o Moro tem uma maneira de agir curiosa. Eu, como observador político que sou, e como advogado criminal que sou, o que faz o Moro? Durante todo o tempo de processo contra o Lula, ele foi plantando na imprensa notinhas para ir vergastando a imagem do presidente Lula. Estou dizendo no processo do triplex, que ele deu sentença condenatória. E teve uma operação dele, inclusive, que ele determinou condução coercitiva do Lula sob vara. O Lula estava no aeroporto de Congonhas, ele parou o Brasil e conduziu coercitivamente o Lula a depor. Outra foi ele ter vazado contra a Constituição, contra a segurança nacional, contra o sigilo do presidente da República. Ele vazou uma conversa do ex-presidente com a presidente Dilma, que foi uma violência legal e constitucional, para plantar contra o Lula a incompatibilidade na opinião pública. Eu que já assisti a uma torada em Sevilha, eu me lembro da imagem daqueles palhacinhos, quando o toureiro passa a capa vermelha e o touro passa cansado, vai cansando o touro, ele vai bailando, vai cansando o touro, aí vem o palhacinho, finca aquelas bandeirilhas no dorso do touro para fazer o touro sangrar. Aí o toureiro passa de novo a capa, vai lá o palhacinho, finca a bandeirilha para fazer o touro sangrar. O Moro agiu assim com o Lula o tempo todo, fez o Lula sangrar no noticiário. No final o Brasil já torcia pela prisão do Lula. O Lula é culpado do Petrolão, do Mensalão, isso tudo ele tem culpa. Mas no triplex não tem prova consistente, tem indício, mas não tem prova. Ele foi preso muito mais pela opinião pública do que pela prova consistente dos autos. Por essas ações do Moro, ele planta a semente do mal e irriga com a opinião pública. Planta a semente do mal e irriga com a opinião pública. Eu vejo que ele está repetindo isso contra o Bolsonaro. Não há nada contra o presidente Bolsonaro. Quem assistiu à gravação da reunião do presidente Bolsonaro do dia 22 de abril do mês passado, vê que não tem nada. É um governo patriota, um presidente honrado, um presidente decente, que o crime que ele faz é abrir a geladeira do pobre para ver se tem comida dentro. Olha só. E o Moro disse que ele quis intervir ali em assuntos da Polícia Federal. Eu fiquei olhando, eu vi na CNN, fiquei olhando na CNN todas aquelas 4 horas de transmissão para ver se em algum momento o presidente falava em intervenção nos inquéritos da Polícia Federal. Não falou. O que o presidente disse? Que a segurança dos filhos dele era insatisfatória e que ele não estava satisfeito com o trabalho de segurança da Polícia Federal para os filhos dele no Rio de Janeiro. E ele tem direito de falar isso, porque constitucionalmente
O presidente tem direito à sua segurança, como à sua família. E o presidente já experimentou uma facada no meio da rua, aqui pertinho, Juiz de Fora, que fica a 40 quilômetros aqui da minha casa, dada nele pelo Adélio, uma facada no peito do presidente, quase o mata. Se não é a Santa Casa de Misericórdia atendê-lo em Juiz de Fora, o Bolsonaro tinha morrido na campanha, não tinha assumido o mandato da eleição. Não vi, ninguém no Brasil viu o crime do presidente. Mas aí sai de lá o Moro, diz que tem crime, vai na Globo News, lê uma carta e acusa o presidente de intervenção, coisa que ninguém viu. Aí no dia seguinte diz que ele não assinou o ato, que aquilo é falsidade ideológica. A mesma coisinha, aquela coisinha pequena, aquela picuinha de pautar o noticiário negativo, botar as bandeirinhas no dorso do touro. Bota bandeirinha, palhaço. Bota bandeirinha para sangrar o touro, palhaço. Quando o touro está sangrado, está fraco, perdeu sangue, está cansado de tanto ser driblado pelaquela capa vermelha, aí o toureiro aparece, toureiro Moro, que não me parece firme não, com aquela falinha dele, com todo o respeito que ele me merece, ele me parece mais gente igual o Dória. Pode ser que ele seja toureiro. Aí ele aparece com aquela espada e mata o touro no meio da arena pro delírio de quem assiste. O Moro age de maneira muito ingrata, muito desleal, muito soez, não é? Eu tenho para mim que ele é o Macunaíma, personagem de Mário de Andrade, que li quando eu era menino, estudava no ginásio do Colégio Werneck em Petrópolis. Macunaíma, o herói sem caráter. Eita Jesus, hein? Tá gostando da entrevista? Tem mais aqui, viu? E no meio desse palavrório todo, Roberto Jefferson afirma que a operação do ministro Alexandre de Moraes é de fato um tiro no pé, viu? Um tiro no pé igualmente quando o ministro Celso de Mello resolveu expor o governo federal ao ridículo ao liberar a divulgação do vídeo da reunião do presidente Bolsonaro com seus ministros. Jefferson diz também que tudo isso que aconteceu ontem será um combustível para novas manifestações populares nas ruas para os próximos meses. Vamos conferir. Eu concordo, o Supremo não está acima do povo, o Supremo está abaixo do povo. O Supremo não pode ter a arrogância de se achar o Olimpo, porque não é. Eles são nomeados e indicados pelo que tem de pior, são os partidos políticos. Fosse o Supremo uma corte de magistrados de carreira, o juiz de carreira, 30, 35 anos na toga, defendendo a justiça, a lei, respeitando a balança da justiça, a espada da justiça, tudo bem que fosse ao Supremo como último grau, a última etapa de sua promoção como juiz na carreira de magistrado. Mas esses juízes do Supremo, políticos, um é ex-advogado do PT, advogado do Zé Dirceu, o outro é ex-advogado do PCC em São Paulo, o outro é primo do Collor, o outro, a mulher dele era a melhor amiga da falecida Dona Marisa Letícia, a do Rio Grande do Sul é amicíssima do ex-marido da Dilma, que era guerrilheiro junto com a Dilma, o Carlos, que indica a ministra, porque ele é comunista, amiga dele, ex-guerrilheiro. Isso é um negócio assim, da pior qualidade. O outro aqui do Rio foi indicado fazendo promessas ao Zé Dirceu e quando não cumpre, o Zé Dirceu diz de público: olha, você traiu o que me prometeu que faria no Supremo quando eu te indiquei. Quer dizer, é do pior gabarito a maneira que são nomeados os ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos corrigir isso. E o governo não tem mais tempo. O Congresso, você não creia na coragem do Congresso para fazer essa mudança. Não tem, porque poucos no Congresso são cotó. São os novos lá, vamos dizer, uns 100, 150. Os novos são cotó. Os da velha política têm rabicho grande. E o Supremo pisa no rabicho, chama o cara lá e diz: ó, tem que parar de andar aqui esse pedido de impeachment, ó. Essa CPI da Lava Toga aqui não pode andar, senão a gente bota para fora aquele processo que tem contra o senador fulano, o deputado Beltrano. Só tem um jeito de mudar, com urgência. Artigo 142
da Constituição, poder moderador das Forças Armadas. O presidente precisa invocar o poder moderador das Forças Armadas. E o presidente do PTB faz uma previsão de como os envolvidos nessa operação da Polícia Federal, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, irão fazer no ponto de vista jurídico, na esfera criminal. Vamos ver. Rui Barbosa dizia que a pior ditadura é a ditadura da toga, porque você não tem a quem recorrer. Eu vou entrar no Supremo com a representação contra os ministros do Supremo, eles vão rir de mim. Então, para eu não ser motivo de riso, eu vou continuar no Twitter, aqui nas rádios, que me deem oportunidade de falar, sentando o pé neles, batendo daqui para cima, da medalhinha pro cabelo, pro fio do cabelo, contando a história da maçã da vida deles. Eu vou continuar batendo, sem parar, exercendo, como me garante o artigo 5º da Constituição, e que diz a eles, ministros do Supremo, todos são iguais perante a lei. Eu trouxe a Constituição, deixei ela aqui do meu lado, para repetir isso aqui, artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Os ministros do Supremo são iguais a mim perante a lei. Se eles me criticam, me rotulam, arranjam para mim epítetos e apelidos, eu também os rotulo e arranjo apelidos para eles. E digo àqueles representantes do PT e do PSDB, marxistas, maoístas, de esquerda, eles não são melhores do que eu. Não é uma corte que dê dignidade, que represente moralmente a cultura jurídica do Brasil, a qualidade moral dos nossos juízes. Não é. Infelizmente é uma corte política, é um puxadinho de partido político. Quem faz política está sujeito a sofrer essas consequências que eu, como deputado, já sofri e como político sofro. Eu apanho na mídia, eu apanho na rede social, sofro na minha casa mandado de busca e apreensão. Se os ministros do Supremo estão fazendo política como vem fazendo, aquela toga que eles vestem não segura crítica e esculhambação que a gente dá neles, não. Então, eles estão entrando no pau na opinião pública, estão sendo desnudados, o povo está tirando a capa preta deles e vendo que como eles são feios, como moralmente eles se reúnem, como moralmente são indicados e como moralmente pecam contra a lei e contra a Constituição e contra a ordem institucional. Eles conspiram hoje abertamente contra o Poder Executivo, estão tentando levar o país a uma secessão, criaram um Estado confederado, julgando os governadores contra o presidente da República, rasgaram a Constituição. Parece que o governador de São Paulo tem mais força que o presidente. Parece que o Witzel tem mais força que o presidente. Parece que o governador do Ceará tem mais força do que o presidente. Parece que o governador do Amazonas é mais forte que o presidente. E o Supremo estimula isso, o Estado confederado. E nós vivemos a República Federativa do Brasil. Bem, amigos, a entrevista se encerra agora com uma revelação intrigante de Roberto Jefferson. Ele acaba expondo como os ministros da Suprema Corte agem quando a imprensa descobre algo que não os agrada. Confira. Eu creio que o Lula é culpado. Ele não pode ser o filete de água pura nesse cano de esgoto que foi o governo do PT. Ele não é o homem limpo, ele não é mais santo do que o Papa, como ele se diz. Penso que o presidente Lula teve um privilégio no Supremo. Eu fui condenado a 7 anos e 14 dias, cumpri 14 meses em regime fechado. Quando eu saí para o semiaberto, fui trabalhar no escritório de um ex-defensor público do Rio de Janeiro, Roberto Vitagliano, com quem eu comecei no Tribunal do Júri da Defensoria Pública no Rio de Janeiro, na capital. E foi ao presídio e falou: Jefferson, você vai trabalhar comigo no meu escritório. E na vara de execuções penais, ele credenciou o escritório dele para que eu fosse trabalhar. No primeiro dia de trabalho, eu fui visitado pelo jornalista Bernardo de Melo Franco, que era aquela época da Folha de São Paulo.
fez uma entrevista comigo que rendeu uma página da Folha. Porque eu disse, ô Bernardo, você quer entender o Petrolão, porque era o auge do Petrolão, você estuda o Mensalão. Porque o prefácio, o exórdio do Petrolão é o Mensalão. Então, se você quer entender o Petrolão, leia aqui o Mensalão. Eu tenho esse livro que eu escrevi sobre o Mensalão, e você, quando quiser tirar alguma dúvida comigo, vem aqui ao escritório que eu tiro a sua dúvida. 3 dias depois, eu recebo uma intimação do ministro Barroso, que estava como titular da ação penal 470 do Supremo, me proibindo de dar entrevista, de escrever no meu Twitter que tinha 300 mil seguidores e de dar entrevista à rádio, jornal ou televisão, dizendo que eu voltaria para o regime fechado se desse outra entrevista a qualquer órgão de comunicação. A mim, o Barroso censurou, mas ao Lula e o Zé Dirceu, eles não puseram tornozeleira. Eu tinha tornozeleira. Eles não puseram tornozeleira nem no Lula, nem no Zé Dirceu. Obrigado. Qual é a bronca? Rapaz, hein? Quanta revelação numa entrevista de 1 hora, hein? Agora essa última foi de lascar, rapaz. Proibiram Roberto Jefferson de dar entrevista na época, assim como hoje eles proíbem o Adélio Bispo a dar entrevista também. Ai não, aí já é sacanagem. Amigos, e a gente se encerra aqui agora com esse trecho dessa entrevista, né? Bronca. Dizendo o seguinte, que os deputados federais Bia Kicis, Cabo Júnior Amaral, Felipe Barros e Carlos Jordi, que são alvos do inquérito do STF, eles entrarão com pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O pedido é uma resposta ao mandato de busca e apreensão em endereços de blogueiros, influenciadores digitais e empresários sob a investigação de terem supostamente disseminado e criado notícias falsas para atingir as esferas de poder como o Supremo Tribunal Federal. Eu sou R. Justo e essa foi uma bronca diferente, mas foi a nossa bronca de hoje. O seu dia começa com a alegria do Transa News. Um show de energia em seu rádio. Bem, amigos, devido aí esse grande evento aí que aconteceu ontem e que foi repercutido hoje, nós vamos fazer as 2 previsões, viu? A de Áries, Touro e Gêmeos e de Câncer, Leão e Virgem, pra gente adiantar aqui o expediente, tá bom, meu querido? Transa News.